nosso Conta-me de hoje. Vamos conversar com mais uma cara conhecida da nossa comunidade, uma pessoa que a muitos tem tocado a vida, mas que, apesar desse ar sério, este olhar meigo, é aquele amigo leal, aquele marido sempre presente, aquele pai exemplar. Eu dou-me ao direito de começar com esses adjetivos todos, porque é assim que nós vamos também terminar o nosso programa de hoje. Por isso, uma pessoa que a muitos diz, ou levanta muitas questões ligadas ao futebol, porque quem não olha para o João e não o associa ao futebol. Por isso, ao Sr. João Gonçalves, muito obrigada por esta oportunidade, obrigada por vir aqui até ao nosso programa Conta-me. Eu é que tenho que agradecer. O problema é que não estou muito habituado a falar sobre mim. A ideia é que tudo o que eu faço pode expor... Tocamos os dois lugares, João. Nós falamos Geralmente o João é que faz as perguntas e nós é que temos que responder. Hoje é a Márcia que vai fazer as perguntas. E queremos conhecer um bocadinho mais do João. Por isso, onde é que nasceu o João? Ora, eu nasci em Lisboa, os meus pais são da zona de Coimbra. Nasci em Lisboa, vim para os Estados Unidos em 1966, no período em que a imigração portuguesa para esta zona explodiu devido ao vulcão dos Capelinhos, quando houve a abertura para poderem emigrar. E eu tive a sorte que o meu tio, um dos meus tios, que se fosse hoje acho que tinha sido preso, porque ele estava a cumprir o serviço militar nos Açores, e, portanto, ausentou-se dos Açores com a sua esposa, na altura ainda não era esposa, era namorada, que tinha 15 anos de idade. Depois casou, fez família, e essa minha tia tinha tios aqui em Fall River. E foi assim que foi possível que o resto da família se viesse juntar ao meu tio João. Pois, que é que o João teve, até que idade é que viveu em Lisboa? Até aos 13 até anos. Aos 13 anos. 13 anos. O que é que se lembra mais da sua infância, João? A minha infância, eu lembro-me que eu não parava. Portanto, eu vivia em Lisboa, e por conseguinte o meu pai tinha uma altura que era vendedor ambulante de leite e depois entretanto arranjou uma tascazinha, e eu andava sempre em Lisboa, eu andava a pé por todo lado, adorava o futebol desde aquela altura, ia a Alvalade ver os jogos todos, e então andava no café, andava para aqui, andava a pé, nós arranjávamos mil e um estratagemas. Já estava aí dentro desde aquela altura. Sim. De quem foi essa decisão de vir para os Estados Unidos? Do teu pai? Dos meus pais. Mas não foi bem do meu pai. O meu pai não estava muito convencido porque, portanto, o meu tio, de quem eu falei, era irmão da minha mãe. E, portanto, do lado da minha mãe, que eram 9 irmãos, houve uma altura que chegaram a estar cá 8. Só o mais velho é que nunca quis vir. E o meu pai, que já tinha cá um irmão dele que casou com uma irmã da minha mãe, acabou por dar o braço a torcer e não havia hipótese. E depois também o meu pai, acho eu, ele nunca disse isso abertamente, mas também veio mais porque na altura estava a começar a guerra no ultramar e o meu pai, para eu não ir para a guerra, porque era quase garantido que teria ido, resolveu vir para cá e depois, ironia do destino, a guerra do ultramar em Portugal, aqui a guerra do Vietnã, saí da boca do lobo para me pôr na boca do elefante, por assim dizer. E como é que és filho único? Tens mais irmãos? Sou filho único. Filho único. Como é que foi essa integração Estados Unidos? Um jovem, habituado a andar por todas as ruas, 13 anos de idade. Como é que vocês vieram para que área? Viemos para Fall River. Ali, Hope Street, que é mesmo ao lado. Para quem conhece Fall River, a Columbia Street é uma rua que fica nas traseiras. E foi um choque. Eu devo confessar, os primeiros anos eu não pensava noutra coisa senão ver se conseguia tirar um curso para me ir embora, porque era um ambiente diferente, eu estava habituado a andar por todos os lados e aqui o que é que se fazia? Aqui ia-se de casa para o trabalho, de trabalho para casa, à noite via-se um bocadinho de televisão, durante o fim de semana íamos para a casa dos tios. Um miúdo de 13 anos que andava à vontade por todos os lados, aqui para já não podia ir de autocarro, não podia ir de nada, não tinha carro. E vieste para uma área que 100% da comunidade era açoriana, praticamente. Na altura, sim. Mas devo dizer que isso não me afetou. Aliás, é uma das coisas que eu acho mais estranha, porque eu em Lisboa, quando eu vivia em Lisboa, eu nunca ouvi falar em qualquer rivalidade entre continentais e açorianos. Era algo que não passava, não se falava nisso. Se aparecia um açoriano, eu lembro-me na turma no liceu, nós tínhamos um colega madeirense e um colega açoriano e achávamos graça e éramos muito amigos deles precisamente porque não eram da nossa zona. E só encontrei essa rivalidade, esse um bocadinho de choque.
quando cá cheguei. Mas o que me fez realmente adaptar mais rapidamente foi precisamente ter começado, portanto, a colaborar com a comunicação social de língua portuguesa. Eu estava a estudar na UMass Dartmouth, na altura era a Southeastern Massachusetts University, e, obviamente, já tinha o meu carro, e o meu pai comprou-me o carro, mas o dinheiro para ir às festas, para andar com as namoradinhas, etc., isso vem do teu bolso. Se quiseres ter vícios, tens que trabalhar. Tens que trabalhar. Se não, ficas em casa. E o jornal de Fall River, na altura, ficava a 2 minutos da minha casa. E eu fui lá perguntar se precisavam de alguém, foi assim que comecei. Comecei primeiro a traduzir anúncios de inglês para português, depois a traduzir notícias dos jornais, e nessa altura quem trabalhava lá eram 3 pessoas que eu me lembro distintamente, que era o José Batista, que era um jornalista absolutamente fantástico, que depois saiu, e eram o Dinis Paiva e o Afonso Costa, que faziam o desporto, e o jornal tinha um suplemento chamado O Golo, onde cobria os jogos da LASA. E eu gradualmente fui-me infiltrando, comecei, exato, e depois a partir do momento em que, porque naquela altura os clubes de futebol eram basicamente o centro social da nossa comunidade, tinham um peso e um impacto importantíssimo. E, portanto, a partir daí, a vida social que deixou de existir, entretanto, tinha os meus amigos, os meus colegas no liceu, e é um aspecto interessante. A Universidade de Massachusetts, em Dartmouth, hoje, na altura era o SMU, na altura, se não me engano, era a 3ª maior universidade portuguesa do mundo, dado ao número de imigrantes portugueses que lá estavam a estudar. E depois fui-me integrando e, a certa altura... Nós vamos focar-nos aqui na segunda parte do nosso programa no futebol, porque eu sei que este tema interessa a muitos da nossa comunidade, mas tu não trabalhaste só nesta área. Quando tu saíste da tua universidade, como é que foi o teu percurso profissional? Sim, eu quando saí da universidade, portanto, eu tirei o curso de professor. Comecei em engenharia, mas a certa altura um dos meus professores disse, olha, João tem que escolher, ou trabalha ou tira engenharia. Se quiser tirar engenharia, não pode trabalhar. Se quiser trabalhar, não pode tirar engenharia. Tem que encontrar uma alternativa diferente. E foi quando eu me virei e tirei o curso de professor. Portanto, eu fui professor, lecionei em Taunton durante 3 anos, até que naquela altura apareceu um grande problema para todos os jovens, mais ou menos da minha idade, que era a proposta 2,5, Proposition 2,5, proposta 2,5, que era os municípios só podiam, portanto, receberem taxas no máximo 2,5% do rendimento das pessoas. O que é que acontece? Professores, polícias e bombeiros, que é basicamente a maior parte do orçamento municipal, receberam uma redução tremenda. E, como são trabalhos onde os sindicatos têm grande força, é muito simples. O último a ser contratado é o primeiro a ser despedido. E foi quando eu deixei de ser professor e passei a ser, depois tive sorte mais tarde, fui então colocado no Tribunal de Fall River, onde fui um probation officer, porque não há tradução em português. Era isso, há bocadinho eu estava a ver isso, probation officer, não, mas foste funcionário do tribunal em Fall River. Exatamente, e o Tribunal de Fall River é um tribunal irmão do Tribunal de Ponta Delgada. E na altura, durante um certo período, houve até intercâmbio entre os 2 tribunais. Nós deslocámos a Portugal 3 vezes, se não me engano. A grande diferença é que a delegação dos Estados Unidos que ia a Portugal era uma delegação estadual. E em Portugal era ao contrário, era o promotor de justiça, tivemos recepções espetaculares. Era a moda bem portuguesa. Sim. Mas na prática, o que é que tu fazias no tribunal? Portanto, o probation officer tem várias funções. A principal função é, portanto, à falta de outra palavra, vigiar o que é que os réus, portanto, a pessoa vai responder a tribunal e depois recebe uma pena que normalmente é suspensa, em que o juiz impõe um X número de condições e diz, senhor, nos próximos 3 anos cumprir tudo o que é exigido, o que eu vou exigir, e vai estar sempre em contato com o seu probation officer, ao fim dos 3 anos o caso é arquivado e pronto. Tiveste situações difíceis? Algumas, mas o que era interessante, as pessoas às vezes, eu lembro-me de vez em quando, porque nós quando estamos no nosso trabalho, por vezes não medimos o perigo. Eu lembro-me, então o que acontecia era a pessoa, porque eu trabalhava no Tribunal Distrital, quando a pessoa ia responder pela primeira vez, quando era presa e ia ser apresentada a tribunal, é sempre no Tribunal Distrital. E depois é que é encaminhado, consoante a pena
que é proporcional ao delito é que é encaminhado ou para o Tribunal Superior ou mantém-se no Tribunal Distrital. E que os casos de homicídio, portanto, abuso sexual, vêm responder inicialmente pela primeira vez no Tribunal Distrital e depois transitam para o Tribunal Superior. E uma das funções que nós tínhamos era de manhã, quando eles vinham, portanto, da polícia de Fall River e daquela zona, porque eu trabalhava em Fall River, nós tínhamos que preencher um questionário para saber se eles tinham habilitações financeiras para poderem contratar advogado ou não. E estavam dentro da jaulazinha lá. E eu dizia à polícia, abra a porta se faz favor. Eu sentava-me ali e um dia, nunca me esquece, o meu chefe perguntou, alguém já falou com o fulano tal, tipo que era acusado de ter matou a mulher, se não me engano. Ninguém falou com ele, pois não. E eu disse, eu falei. Falaste? Aonde? Lá embaixo. Lá embaixo aonde? Não, eles trouxeram-me para dentro e eu estava lá. Tu estavas aonde? Estavas lá dentro sozinho com ele? Não medias o perigo. Esquecias-te. Não fizeste, não medias o perigo. Nós não distinguíamos qual era a acusação da pessoa. Era alguém que vinha responder. E eu disse, pá, que é a minha sorte. Mas eu também devo dizer, em relação a isso do perigo, nós tínhamos dois tipos de pessoas que vinham ao tribunal. Aqueles que nunca tinham sido presos e que estavam envergonhadíssimos, cheios de medo e faziam tudo que a gente dissesse. Se eu dissesse o senhor dá 2 saltos, eles davam 3. E claro. Tinham os outros que eram os chamados veteranos, que já tinham passado pelo sistema centenas de vezes e sabiam que o seu probation officer só podia ser 2 pessoas, ou o melhor amigo deles ou o pior inimigo deles. Porque quem os podia pôr na cadeia éramos nós. E, por conseguinte, tínhamos assim uma certa influência sobre as pessoas. Um trabalho extremamente fascinante. Tiveste muita gente de origem portuguesa? Em Fall River, todos os portugueses passavam pelas minhas mãos, por assim dizer. Com bons desafios, eu aposto. Sim, o nosso papel também, o papel não era punir ou castigar as pessoas. O papel era tentar auxiliar as pessoas para que eles conseguissem levar aquilo a bom termo e depois regressassem à sociedade de forma normal. João, como sempre, está sendo tão agradável falar contigo, mas temos que fazer uma pequena pausa e voltamos já para continuar o nosso Conta-me. Eu estou habituado a isso.